muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um PodFesp. E hoje a gente vai falar de um assunto que está bastante em alta, tanto pela procura quanto pela oferta, que é biomedicina. Para começar o nosso bate-papo, a gente vai trazer uma frase um pouquinho mais provocadora, que não tem bem um único autor, ela faz parte mais de uma corrente de pensamentos existencialistas, para a gente pensar um pouquinho sobre a estética. Estética é a liberdade de ser quem você realmente é o tempo todo. Para falar um pouquinho de estética, de biomedicina, de mercado, a gente está aqui hoje com duas biomédicas e também professoras da FESP, que vão contar um pouquinho para a gente das novidades. A primeira delas é a Giovanna Facchetti Frigoli, é biomédica, mestre em patologia experimental e especialista em saúde e estética com ênfase em procedimentos invasivos. Atualmente é doutoranda em fisiologia na Universidade Federal do Paraná, onde desenvolve trabalhos na área de toxicologia. Desde sua especialização, atua na área estética nas cidades de Londrina e Curitiba, unindo conhecimento técnico e sensibilidade para promover autoestima e bem-estar. Sua prática é voltada principalmente à estética facial, por meio da avaliação e de planos de tratamento individualizados. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como olhar para as características únicas de cada pessoa. Do outro lado, a gente tem a Letícia Dalla Vecchia Henschel, também biomédica, mestre em fisiologia e doutoranda no programa de pós-graduação em fisiologia na Universidade Federal do Paraná. É professora adjunta na Faculdade de Educação Superior do Paraná, a FESP, no curso de psicologia e coordenadora do curso de biomedicina. Além disso, trabalha com comunicação científica por meio do canal no YouTube Ciência com Letícia e também no Instagram, com o mesmo Ciência com Letícia. Bom, para a gente começar, eu queria que a gente começasse um pouquinho pelo básico. O que despertou o interesse de vocês por biomedicina? Bom, eu tenho uma jornada interessante com o curso, então eu sou do interior de Santa Catarina e eu cresci lá, né, nas cidades pequenas, enfim, cerca de 20 mil habitantes, Presidente Getúlio, e lá não tinha nenhum biomédico, né, então eu não tinha a oportunidade de conhecer nem a existência do curso de biomedicina, porque, infelizmente, a cidade era pequena e, assim, o mercado de trabalho lá, na época, né, em 2015, 2014, era ainda limitado. E com o passar do tempo, eu fui passando no fundamental, no médio, e eu fui vendo que eu tinha um interesse nato por biologia, que era uma fascinação minha. Minha mãe era enfermeira, né, então, quando eu era criança, ela estava fazendo a faculdade de enfermagem, e ela tinha vários livros sobre o corpo humano, e ela me dava livros sobre o corpo humano de presente. Então, eu comecei a ter uma tendência a gostar mais do corpo humano por conta disso. E por conta, né, da fascinação mesmo que eu tinha pela biologia celular, que eu estudava no fundamental e depois no médio. E aí veio um interesse que também acho que é nato, que é interesse por ensinar. Então, com os meus colegas de sala mesmo, a gente se reunia antes das provas para falar sobre a matéria. E eu sempre estava lá ensinando e tirando dúvida, então acho que é algo que vem comigo desde criança. As pessoas recorrerem a mim para conseguir explicar, entender alguma coisa. Então, eu sempre tive esse interesse muito grande por ser professora. Então, eu pensei, vou ser professora de biologia. Até que, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que talvez eu pudesse seguir outra área, né? E no segundo ano do ensino médio, eu conheci o curso de biomedicina e eu falei, nossa, que interessante, né? Pode trabalhar com pesquisa, pode ser professor também. E eu falei, nossa, isso é legal. E é com a área humana ainda, né? Com o corpo humano, com a fisiologia. Então, isso que me encantou. Eu poder me aprofundar na biologia, mas principalmente em relação à parte humana, né? E eu falei, interessante. Só que eu tinha um sonho de cursar na Universidade Federal. E em Santa Catarina, infelizmente, ainda não tem esse curso de graduação. E foi aí que eu olhei qual que é a capital mais próxima aqui, que eu não fique tão longe da minha família, que eu consiga fazer esse curso que é o meu sonho e também não ficar tão longe da minha família, que também é importante pra mim. E aí que eu descobri que a Federal do Paraná tinha o curso de biomedicina, ainda engatinhando, né, que foi iniciado em 2010, era em 2016. Eu falei, vou fazer vestibular na UFPR, e eu prestei em 2016 de teste, passei pra segunda fase, prestei em 2017 no terceirão, consegui entrar no curso, e eu me fascinei.
porque realmente era aquilo que eu estava esperando. Então, eu tinha uma atração pelo laboratório, eu já me imaginava trabalhando num laboratório, fosse numa indústria ou fosse na pesquisa científica mesmo, e já me imaginava dando aula. Então, o curso de biomedicina na Federal tinha me preparado para isso, e eu comecei a fazer iniciação científica, da monitoria e já me preparar ali para o mercado de trabalho, que para mim era docência e pesquisa, era o meu foco, né? Então, é por isso que eu tô aqui hoje. E, Gi, pra você, como é que foi a busca pelo curso? Eu sempre gostei muito de ciência também, desde que eu era criança, assim. E era uma coisa que meus pais sempre estimulavam. Então, eu lembro que... Eu acho que eu tinha uns 8 anos. Minha mãe me deu aqueles kitzinhos de química, sabe? Que você ficava com uma pipetinha Pasteur, colocando as coisas. E, nossa, aquilo pra mim foi o melhor brinquedo. Aí, entrando mais assim no ensino médio, eu sempre tive muita facilidade com ciências. E também, eu sempre tive muito mais afinidade com as áreas relacionadas à fisiologia humana, as áreas que envolviam ali a pesquisa com humanos, o ensino com humanos, tendo humano como modelo, né? E... Então, tendo isso de amar a ciência. E daí, os meus pais, eles sempre falavam assim, porque estuda o quanto dá, sempre estuda bastante. E daí, eu enfiei na minha cabeça que eu queria ser doutora. Quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, meu sonho era ser doutora, mas doutora com doutorado. E daí, quando eu fui prestar o vestibular, eu tava com um livrinho, assim, das profissões, e eu falei assim, putz, biomedicina pra ser pesquisadora. E daí, por assim, um susto, eu prestei o vestibular da UEL, eu sou formada biomédica pela UEL, e lá também o curso é muito voltado para pesquisa e docência. Só que o meu foco era só pesquisa. Então eu pensava assim, nossa, dar aula? Não, nunca vou dar aula, credo. E daí, nos primeiros estágios, assim, docência que eu tive na graduação, o professor foi falando assim, pô, você leva jeito, talvez fosse uma boa você, né, se abrir para essa possibilidade. E daí, eu comecei também a me esforçar mais nessa área de docência, na pesquisa, fiz o mestrado, continuei ali no laboratório, porque, nossa, o laboratório para mim é o melhor lugar do mundo, assim. E quando eu tava no começo do mestrado, eu falei assim, bom, tô com poucas responsabilidades, deixa eu fazer uma especialização em estética aqui. E era outra área que eu também tinha um leve interesse, assim, e daí eu me matriculei na pós-graduação e, nossa, adorei. Assim, aqui dá pra eu fazer uma diferença real, um impacto instantâneo, né? Porque com a pesquisa a gente passa anos pesquisando alguma coisa, mas na estética a gente passa 1, 2 horas com um paciente ali na nossa maca e a gente faz uma transformação na vida dele naquele momento, sabe? E a gente vê o impacto, a gente vê aquela autoestima. Então, pra mim, foi assim. Muito legal. Aliás, acho que aqui a gente já tem um pouquinho de uma pincelada do quão versátil é a área de biomedicina, né? Então, vamos comentar um pouquinho mais para quem está curioso em conhecer mais sobre a área. Quais são os principais pontos de atuação? Nossa, eles são bem amplos, né? Porque o curso ele foi criado ali na década de 60 mais ou menos. E o foco do curso era essa área de pesquisa e desenvolvimento. E, inicialmente, até havia atuação em banco de sangue, poucos na análises clínicas, mas acho que da década de 80, 90 para cá, teve um boom que das, acho que 5 habilitações que tinha no início, hoje tem 36. E assim, realmente iniciou com esse processo de docência e pesquisa, né? Porque, né, só fazer um parênteses, não sei se vocês já pararam para pensar, mas que médico, enfermeiro, farmacêutico se forma e volta para a faculdade para dar aula das primeiras matérias do curso, biologia celular, fisiologia, da ciência básica. Normalmente eles voltam para dar aulas mais práticas, mais voltadas para a área de aplicação deles. Então, tinha uma lacuna ali que o biomédico preencheu, que é professores de graduação que deem aula de ciência básica, então a parte de bioquímica, biologia celular, fisiologia, que é uma parte que outros profissionais da saúde às vezes não têm tanto interesse, e a gente não tem esse foco mais molecular. Então, acho que foi, junto com a pesquisa ali, o que consolidou o mercado inicialmente do biomédico, né? Então, inicialmente, né, se chamava Ciências Biológicas Modalidade Médica, né? E depois passou a se chamar biomedicina.
E realmente, como a Gi falou, assim, a gente teve uma evolução muito grande do mercado, né? Tinha poucas habilitações no começo, né? Demorou um tempo para o conselho ser formado, né? Federal de Biomedicina. Mas hoje em dia a gente tem mais de 30 habilitações, né? 36 no Conselho Federal de Biomedicina. A parte de análises clínicas foi voltada muito pra gente. Então, eu vejo que o curso de farmácia, às vezes, não atua mais tanto em análises clínicas como o biomédico. A parte de biomedicina estética, que está em crescimento. A parte de bioinformática, de auditoria, de biomédico, que faz análise ambiental, análise de alimentos, que trabalha na indústria. Né? Então, a gente viu que os laboratórios foram tomados por biomédicos. E não só os laboratórios, mas o campo industrial também, de pesquisa e desenvolvimento. E análises, né, microbiológicas, enfim, de outras áreas também foram... O biomédico foi tomando conta, assim, em vários aspectos, assim, é bem amplo o nosso campo de trabalho. Acho que o mercado foi entendendo cada vez mais a importância, né? E foi abrindo oportunidades e, do outro lado, os estudantes foram crescendo o olho a ponto de ser hoje uma das faculdades mais procuradas, né? Qual é a visão de vocês? Como foi tamanha a ascensão, assim, a que vocês atribuem? Eu acho, assim, achismo, que vem principalmente por causa dessa ampla gama de possibilidades. Então, como a Lê falou, a gente está na indústria, a gente está no P&D, na universidade, a gente é professor. A gente está dentro do hospital também, na área de perfusão, estereotaxia em cirurgias neurológicas. Então, poxa, é uma ampla gama, e daí as pessoas veem nisso uma oportunidade de fazer uma faculdade e ter mais um tempo de decisão também, antes de seguir algo que elas vão fazer pro resto da vida inteira. E como foi o teu interesse, como se deu o teu interesse por biomedicina estética? No começo, foi uma coisa meio... Minha família me falando assim, mas quando que você vai aplicar Botox? Porque eu fiz biomed ali também junto com a Lê, em 2017, 2018, que foi quando começou o boom da biomedicina estética, porque ela foi criada, assim, em 2010, mais ou menos, e daí as primeiras graduações vieram logo, pós-graduações vieram logo em seguida, mas o boom mesmo da área veio a partir de 2016. E daí todo mundo falava assim, tá fazendo biomed, vai fazer estética? E eu ficava, não, acho a área enfadonha. Falava que não queria, falava. E daí minha família começou a falar assim, mas você não vai colocar um botox em mim? Você não vai fazer um não sei o quê? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, quando eu me formei, fui fazer um mestrado, eu falei assim, e se a pesquisa e a docência não der certo? O que eu vou fazer depois? Aí eu fiz estética. No começo, ainda meio com medo, assim, um preconceito na área. Mas depois que eu vi as aplicações reais, eu acho que foi o que me pegou. Não foi nem antes de fazer o curso. Eu só fui entender a relevância que aquilo tinha para as outras pessoas depois que eu já estava no meio. Posso fazer um comentário em relação a Claro. isso? Eu achei interessante o que a Gi trouxe, porque existe um certo, às vezes, preconceito mesmo em relação à área estética, né? E o que ela falou é muito impactante, porque, como eu falei, né, no início, eu sou da área acadêmica, né? Então, eu fiz iniciação científica, fiz mestrado, fiz doutorado, estou fazendo ainda. Então, eu sempre tive dentro do meio acadêmico, né? E quando a gente está no meio acadêmico produzindo ciência, a gente se afasta muitas vezes do ser humano real, sabe? Daquele ser que precisa de atenção, de cuidado. E muitas vezes isso desmotiva, porque a gente... né, eu trabalho com ratos, por exemplo. Então a gente fica, tá bom, um rato aqui, eu tô testando um fármaco pro câncer, legal. Mas quando que isso vai chegar pro ser humano, sabe? E a gente começa, às vezes, a ter uns momentos de crise, que é normal na vida, né? Mas uns momentos de crise que a gente pensa, como que eu tô contribuindo pra sociedade, sabe? Então, o que a Gi falou em relação a ter contato com o paciente, a ver um resultado na hora, é muito importante. E é o que eu vejo na docência, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar aula, né? Iniciei na FESP ano passado, eu comecei a ver o produto, né? Assim, realmente chegando no cliente e contribuindo para a vida dele, né? Então, eu tô produzindo alguma coisa, eu tô produzindo conhecimento, e não só produzindo, porque eu já tava produzindo no mestrado e no doutorado, mas eu tô gerando um conhecimento e passando ele pra frente, né? Dá essa ideia de continuidade e contribuição na formação das pessoas. Acho que isso é muito relevante, assim, você
A área acadêmica é fascinante, como a Gi também falou, que ela tem essa paixão. Mas é bom a gente ver também como que a gente pode chegar no ser humano real, sabe? Senão a gente vira muito rato de laboratório e a gente se distancia muito disso, sabe? Então, acho que tanto a docência quanto a estética, para nós duas, trouxe essa questão de como eu posso contribuir para o mundo de uma forma mais direta, sabe? A gente vinha, inclusive, conversando antes de começar o Podfesp, e vocês trouxeram um olhar muito único, um olhar que até tem uma certa polêmica e diferentes visões sobre o que é estética, né? Então, acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho. Afinal, o que é estética? Pra mim, ela veio muito atrelada a você estar confortável com você mesmo. Então... Nossa, talvez eu seja muito cancelada agora na internet. Mas eu vejo algumas harmonizações faciais que existem por aí e eu fico, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Sabe? Por que não tinha necessidade? Então, assim... Uma coisa é a pessoa entrar no consultório e falar assim, olha, eu quero ficar parecido com fulano, e você ir lá e esculpir o rosto dela pra chegar naquele resultado. Beleza, se é o que a pessoa pediu, mas você também tem que ser humano a ponto de olhar e ver se talvez aquela pessoa não tenha uma distorção de imagem. Então, além de você, né, como profissional, você ter que atender essa pessoa, você ter que entender o lado dela, de falar assim, pô, ela quer se olhar no espelho de manhã escovando o dente, ela quer estar confortável nela de pijama. E sei lá, às vezes ela tem o nariz dela é um pouco diferente, alguma coisa assim, mas é o conforto dela, ela tem que se olhar no espelho e achar bonita. E você tem que saber diferenciar também isso dela se olhar no espelho e se achar bonita, de será que talvez ela não esteja enxergando algo que não existe no espelho? Será que ela não tem alguma distorção da imagem dela real? Então, pra mim, a estética é muito isso, de tentar dar conforto a outro ser humano. De fazer com que ela acorde de manhã e vai escovar o dente e fale assim, pô, sou linda. Hoje eu acordei linda. Pra mim é isso. Excelente, esse olhar é muito importante, né? Aliás, pega um pouquinho do outro curso onde você também dá aula, que é a parte de psicologia, Exatamente, né? Foi o que eu me lembrei também quando a gente tava falando. Inclusive, semestre passado eu dei aula de psicopatologia, né? E realmente... existem transtornos, né, que estão relacionados com a distorção da imagem e também como que a pessoa se enxerga no espelho, né? Então, às vezes, algum detalhe incomoda muito ela, mas, assim, ela aumenta muito, né? Então, a gente tem alguns processos, assim, né? Ou de olhar no espelho e ver algo que não tá ali, que não existe. Então, muito delicado esse trabalho da Giovana, né? Eu acho que qualquer curso da saúde, a gente está sempre na posição de escuta atenta, né? Do paciente ou do cliente, né? Então, você realmente pegar o que tá atrás do que você tá vendo. E acho que isso casa um pouco com a ciência também, né? Da gente ter esse núcleo, assim, investigativo. Um pensamento crítico. De olhar além do que se vê, sabe? Eu acho que o trabalho da G é muito delicado, assim. E exige uma postura de escuta, assim, e de realmente ver além do que pode ser visto. Sim. O que vocês sentem hoje? A procura por estética, a procura por biomedicina estética, é o que move? A maioria das pessoas vai pro curso já olhando pra estética ou não? Eu acho que talvez elas até vão pro curso olhando pra estética. Mas aí quando elas chegam lá, elas veem que existem tantas outras possibilidades que elas acabam até saindo um pouco dessa área. Mas eu acho que talvez, arrisco a dizer, que a procura seja bem grande pela estética mesmo. A procura acho que tá grande, depende também da faculdade que você olha, né? Então, dependendo do currículo que tem lá, a gente acaba atraindo diferentes tipos de aluno, né? Então, como eu comentei, na Federal a gente tinha um foco muito grande para docência e pesquisa, né? Então, é mais raro você ver. Mas, hoje em dia, eu vejo que os alunos, né? Eu tenho contato ainda com esses alunos da Federal, de biomedicina, e eu vejo, assim, que tem mais alunos do que na minha época tinha com interesse em biomedicina estética. Então, eu acredito que a procura esteja aumentando mesmo. Quais são os procedimentos que um biomédico pode fazer? E quais os limites? Eles vão desde os mais simples, que também englobam o trabalho de esteticistas, então, outra graduação, né? Em estética e cosmética. Mas limpeza de pele, peelings mecânicos, químicos. A gente pode também prescrever, então, por exemplo... Vou dar uma consultoria de skincare, eu posso montar uma rotina de skincare para as pessoas e fazer formulações magistrais, então passar um receituário, carimbar, e a pessoa ir lá na farmácia de manipulação e mandar fazer um manipulado para ela.
até os queridinhos, né? Botox, bioestimulador de colágeno, preenchimentos, que são os mais procurados, assim, na clínica, principalmente para biomédicos. E tem vários limites, na verdade. Isso é uma coisa que eu foquei muito na aula, que a gente já gravou, que é sempre respeitar os limites legais. Então, por exemplo, tem procedimentos como uma lipo de papada, que é uma lipoaspiração de verdade, feita em consultório, sala cirúrgica. Gente, o biomédico não está autorizado a fazer. Você não vai fazer. Ou então o uso off-label. A Anvisa fala, você pode usar isso como cosmético, mas o produto vem numa caixa estéril, com uma agulha junto. E as pessoas injetam. A Anvisa fala que pode injetar? Fala que não pode. Você vai injetar? É uma boa ideia. Então, assim, tem várias limitações legais do que a gente pode ou não atuar. E isso tá sempre mudando. Então, também tem que ficar muito de olho nas legislações. Aliás, acho que isso é um ponto para a gente já falar do curso, né? Você está gravando um curso muito especial, um NanoWay, aqui da FESP, justamente para essa atualização? Não para uma atualização, mas o curso ele vai desde os básicos. Então, anatomofisiologia da pele, bem na ciência básica da biomedicina, né? Então, tem muitas aulas de histologia, fisiologia, pegando do básico, fazendo correlações com aquilo que eles veem na graduação e aplicando na estética. Mas eu acho que sobre o NanoWay ela pode falar um pouquinho mais e sobre o projeto, de como surgiu a ideia do curso e tal. Sim. Então, como a Lari já comentou, eu sou coordenadora do curso de Biomedicina da FESP. Tivemos visita do MEC, ganhamos nota 4 de 5, então... Estamos muito felizes com isso. Que orgulho. E estamos preparando o curso com muito carinho, né? E para ancorar, né, esse curso de biomedicina, a gente tem alguns cursos NanoWay, então cursos de curta duração, né, em que em pouco tempo você consegue muitas pílulas de conhecimento, né? Então, a ideia foi criar cursos de extensão, e um deles é o curso de Biomedicina Estética, né? Então, que está ancorado nesse nosso curso de graduação de bacharelado em Biomedicina, justamente porque é uma área de atuação do biomédico que está crescendo muito, que a gente vai falar depois, mas também tem muito mercado, a gente vê isso, essa procura dos clientes por biomédicos estetas, né? A gente está sendo visto pelo mercado, e isso é magnífico. E eu convidei a Giovana justamente por isso, porque além de ser uma biomédica incrível e que brilha, como eu falei, em todas as áreas, né? Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Então, ela tem um viés acadêmico muito presente. Então, esse conhecimento básico é muito importante, né? Na formação, não só do biomédico, de todos os profissionais de saúde. A gente vê que sem essa base, né, que a Gi falou de histologia, fisiologia, como eu sei que a célula funciona, como é o tecido epitelial, né? E tudo que está envolvido com isso, se a gente não tem essa base, na hora que a gente chega no paciente, a gente trava, né? A gente não consegue fazer essa conexão e realmente tirar as dúvidas do paciente quando for necessário. Então, eu trouxe a Gi por esse motivo e eu tenho certeza que ela está contribuindo muito para bolar esse curso de extensão em biomedicina estética. Quem que é o público-alvo? É exclusivo biomédicos ou outras habilitações também podem fazer? Os biomédicos, de forma geral, assim, outros cursos também podem conhecer, né? Mas o foco é realmente para biomédicos, né? E alunos de graduação, né? Então, o nosso foco maior é alunos de graduação ainda que tenham interesse por biomedicina estética, talvez não tiveram uma disciplina na faculdade, ou querem ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, né? Então, é um curso aí de 40 horas, que tem toda uma ordem, tanto dos marcos legais da biomedicina estética, até a parte anatômica, fisiológica, passando pela farmacologia, por empreendedorismo. Então, a gente tem, assim, um curso que... não vou dizer, né? É claro, não substitui uma pós-graduação, né? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele dá um gostinho pra gente conhecer a biomedicina estética e acho que ter mais paixão, assim, pela biomedicina estética pra esses estudantes. Deixa eu aproveitar que vocês comentaram, inclusive, sobre o mercado de trabalho. A gente sabe que cresceu muito nos últimos anos, né? Ainda tem espaço de crescimento no Brasil para biomedicina? Vou falar especificamente da estética. Eu acredito que para o biomédico esteta ainda tem, apesar de que parece saturado. Porque, convenhamos, gente, a gente anda na rua, cada esquina tem uma clínica nova, cada lugar tem um biomédico ali. Parece que tá saturado, mas não tá. As pessoas, elas migram de clínica em clínica, de consultório em consultório, até achar alguém que elas sentem confiança.
E esse match que você dá com um profissional, você só vai ter com um profissional específico. Então, por exemplo, comigo, eu posso ir em 3, 4 biomédicos estetas até achar aquele que é o meu. Então, apesar de parecer saturado, não tá. Porque as pessoas que convivem com você, elas esperam até você ter o diploma de estética para começar a fazer procedimentos. Então, por exemplo, a minha tia do Botox. Gente, ela nunca tinha feito um procedimento estético. Nunca. Foi eu pegar a minha carteirinha de biomédica, ela falou assim, Botox semana que vem. Eu falei assim, tá bom, bora. Então, as pessoas, elas ainda têm espaço de crescimento justamente por isso, por esse match com o profissional. Elas buscam alguém que elas confiam. Isso, inclusive, é uma das principais preocupações na tua atuação, né? Fazer algo que seja pra pessoa é algo muito personalizado, né? Sim, eu acredito que isso deveria ser a prática de todo biomédico. Porque você precisa justamente ter aquela escuta ativa que a Lê falou e perceber qual é a queixa que ele tá te trazendo e ver dentro dos seus conhecimentos anatômicos, fisiológicos, como que você pode fazer para amenizar. Porque você nunca vai resolver uma queixa estética do paciente. Porque muitas vezes isso já vem atrelado com alguma condição psíquica que ele já colocou, por exemplo, meu nariz, eu odeio meu nariz. E ele já carrega aquilo anos que ele carrega. Então, você nunca vai resolver, mas você vai amenizar. E talvez ele se olhe no espelho depois e fale assim, putz, tô amando meu nariz. Mas ainda vai ser uma questão, porque agora ele ama o nariz. Bom, a gente inclusive olha para a estética, né? Muitas vezes as pessoas atrelam somente a beleza. E a gente precisa ampliar um pouquinho esse horizonte, né? Falar também do impacto real, do impacto na saúde, no bem-estar, né? Professora Letícia, o que você sente que tem aí para explorar mais nesse universo? Bom, acho que é muito do que você falou, assim, a biomedicina estética vai muito além, né, da aparência, né? Como que realmente a pessoa se sente. Então, eu falo por mim, assim como a Giovana tinha certo preconceito com a área, eu acho que a gente também acaba criando, né? E dependendo do ambiente que você tá também. Se tem um ambiente muito, assim, científico, acadêmico, às vezes a gente vai se enviesando, e quando você vê, você perde a noção do que importa pro cliente, pro paciente, pro ser humano, como eu tinha comentado antes, né? Então, acho que olhar pra estética como uma possibilidade de trazer bem-estar para aquela pessoa que está buscando aquilo de alguma forma dentro da estética, né? Então, eu vejo que isso tem possibilidades muito grandes. Como é feita a avaliação para entender quais procedimentos são ideais? Como é o começo dessa relação com o paciente? Assim, eu acho que é o momento mais importante, né? Porque é naquele momento que ele vai te procurar, você faz uma consulta com ele. Você senta, você faz uma conversa e você anota. Você escreve tudo que ele te falar. Você faz uma ficha muito completa daquilo que ele tá te contando. E sempre com uma postura muito discutativa, muito... meio que repetindo o que a pessoa falou. Então, ela fala assim, eu tô com... Meu nariz me incomoda. Seu nariz te incomoda, mas por que ele te incomoda? Uhum. E você tem que fazer com que essa pessoa, ela se sinta muito acolhida. E o seu espaço, ele tem que ser um espaço confortável também. Ela tem que querer voltar para aquele lugar. Se você não confia naquele profissional de saúde, você nunca mais vai voltar nele, né? E às vezes é um vínculo que você cria e que você leva pra vida toda, assim. Até como se fosse, muitas vezes, teu confidente, assim, né? Então, muitas vezes, é um momento que você vai dedicar pra si mesmo e pra fortalecer esse vínculo, então... Eu tenho um adendo de uma coisa que a gente tava falando antes. Mas, por exemplo, a Lê falou... A gente tava falando sobre saúde, estética e bem-estar. A estética, ela não é aquilo... Ela não é primário, ela não é causa, ela é consequência. Então, quando a gente tá bem, quando a gente tá saudável, quando a gente tá com a nossa fisiologia em ordem, a gente tá bonito. A estética, ela é sempre uma consequência. Então, uma pele que a gente olha e fala assim, nossa, que pele bonita, que pele viçosa, que... Nossa! É uma pele que tá hidratada, é uma pele que a pessoa tá comendo ali espinafre. Entendeu? Tem um cuidado diferenciado. Então, eu acho que as pessoas também precisam mudar um pouco a mentalidade que elas têm de, nossa, eu vou na biomédica estética e ela vai resolver tudo. E continua fumando 3 maços de cigarro por dia, continua dormindo 2 horas por noite. Gente, não. Tem que começar por dentro, né? Tem que começar por dentro, você precisa fazer uma mudança no seu estilo de vida. Porque aquilo que vai estar no seu exterior vai refletir o seu interior. Vem de dentro também. Então, além de ter aquelas queixas que
poxa, meu nariz, eu não consigo arrumar meu nariz de dentro. Eu preciso buscar um profissional para arrumar. Mas aquilo que a gente vê que dia a dia as pessoas costumam elogiar é construção, é no dia a dia. É fazer uma rotina de skincare, é tomar 2 litros de água, é comer vegetais. E às vezes pequenas coisas são tão difíceis de incluir numa rotina quando a rotina tá em desordem, né? Eu falo até com conhecimento de causa, que tomar água pra mim é um desafio. Você comentou no começo, né? Orgulho, né? Então essas Sim. dicas são bem importantes mesmo. Bom, outro ponto que eu queria falar um pouquinho com vocês é de futuro, né? A gente falou que são várias as áreas ali da biomedicina, mas o que vocês estão vendo como mais tendência? Que pontos a gente pode contar do futuro dessa profissão? Bom, falando assim da parte não só acadêmica, mas que também esbarra muito na indústria e nas empresas, é a parte de bioinformática, né? Então, para quem não sabe, a bioinformática trabalha com análise de dados, né? De banco de dados, então, não só isso, mas também, né? E a bioinformática, ela faz essa análise de dados, extrai informações, extrai coisas que viram conhecimento e podem ser usadas tanto a favor da indústria quanto a favor da ciência, né? Então, a gente vê uma tendência de diminuir, por exemplo, o uso de animais, né? Que a gente trabalha com animais, então a gente está acompanhando isso de perto. Uma tendência de diminuir o uso de animais, e aí a gente volta para a parte molecular e para a parte de banco de dados, de coisas que já foram coletadas para extrair informações daquilo, né? Então, a gente vê como uma tendência mundial, assim, esse switch para o uso de inteligência artificial, para o uso de bioinformática, biomédicos que programam e que fazem análise de dados para conseguir extrair informações genômicas, transcriptômicas, né? A parte de interações moleculares, que também são importantes quando a gente desenvolve fármacos, né? Que a gente pode falar um pouco também na área de estética e cosméticos, né? Mas eu vejo que isso é uma tendência mundial e o biomédico tem bastante preparo, assim, dentro dessa área também. Eu vou falar um pouquinho da pesquisa, porque até agora eu só fiquei falando da estética, né? Isso que a Lê falou, ela cabe muito dentro do meu doutorado. No meu projeto de doutorado, eu, apesar de trabalhar com animais, eu faço uma pesquisa voltada para métodos de redução de animais na experimentação. Então, um dos meus objetivos é, pelos experimentos que eu vou fazer, produzir muitos dados que podem ser usados depois de forma bioinformática e análises de interação entre moléculas. Então, eu acho que isso que a Lê falou casa muito também com a estética, mas não na parte aplicada de você estar lá com um cliente no seu consultório, mas para o desenvolvimento de novos cosméticos, para o desenvolvimento de novos tratamentos com moléculas melhores que vão trazer resultados melhores. Bom, a gente já falou muito sobre o NanoWhey e agora eu queria voltar um pouquinho sobre essa novidade pra gente na FESP, né? A partir do ano que vem, que é a graduação em biomedicina. Então, conta um pouquinho pra gente, professora, o que você imaginou para essa grade, o que vocês construíram para essa grade de biomedicina? Bom, é uma grade que acho que fala de várias coisas que a gente comentou aqui, que são coisas que são muito importantes, né? Então, primeiro, uma base muito forte. Então, uma base em biologia celular, bioquímica, fisiologia, a parte anatômica. Então, a gente está construindo um laboratório físico para isso, né? Para dar conta de todo esse conhecimento. E um curso que é muito voltado para a prática também. Então, a carga horária está bem dividida entre teórica e prática, com uma base bem forte, né, nessa área. E o interessante é que a gente colocou as disciplinas mais clínicas já no começo. Então, a partir do 3º período, o biomédico já tem matérias clínicas para começar a ter o gosto de como é trabalhar num laboratório de análises clínicas, saber um pouco das técnicas, de como funciona, né? E ali, a partir do 3º, 4º, 5º período, temos muitas disciplinas clínicas, principalmente no início voltado mais para a parte de análises clínicas mesmo, que é uma habilitação que ainda abriga muitos biomédicos e que também é muito necessária, né? Quem nunca fez o exame de sangue, que atire a primeira pedra. Então, lá estamos carimbando e assinando esses exames de sangue e muitas outras coisas que acontecem no laboratório de análises clínicas. E mais pra frente a gente tem ali 4 estágios supervisionados. Então, a gente tem 4 semestres com estágio supervisionado para que esse aluno tenha um olhar dentro do mercado de trabalho, para que ele seja inserido também o mais rápido possível e que ele conheça ali diferentes habilitações do biomédico e possa fazer a melhor escolha depois. Então,
de forma geral, uma grade que está voltada, assim, desde a construção do conhecimento para depois um conhecimento na prática, na clínica, e mais pro final do curso a gente tem biomedicina estética e também outras áreas como banco de sangue, a parte de análise ambiental, análises bromatológicas de alimento. Então, esse biomédico, ele vai estar pronto e vai ter conhecido várias áreas da biomedicina e vai estar pronto para fazer a melhor escolha de acordo com o que ele aspira para a vida dele. Muito bom. Muito bom. Já dá vontade de fazer o curso, né? Sim. Gente, eu nem tava sabendo. Só de saber que tem clínica no começo da faculdade, já me deu vontade de fazer outra graduação em biomedicina. Exatamente. E eu falo por mim também, porque quando eu fiz na Federal, o currículo era muito voltado para docência e pesquisa, que era o que eu queria. Mas, assim, às vezes você quer conhecer um pouco da clínica, sabe? Eu só fui conhecer lá no último período que eu pude fazer estágio, sabe? Então, a gente teve muita base e realmente isso foi bom pra minha profissão, né? Que hoje eu sou professora também, então eu agradeço muito por isso, a Federal. Mas eu vejo que eu tinha uma saudadezinha daquilo que eu nunca tinha vivido, sabe? Eu queria muito ter matéria clínica e eu vi que nessa matriz curricular a gente conseguiu inserir bastante e eu acho que os alunos vão ficar bem satisfeitos com o quanto eles vão aprender no nosso curso. Uma pegada mais de metodologia ativa, de... Exatamente, sim. Inteligência artificial também, que é uma coisa que a FESP vem investindo muito, né? Como usar a inteligência artificial de forma ética, de forma a realmente facilitar a nossa vida, mas sem perder o senso crítico, sem perder a capacidade de pensar, né? Que acho que hoje em dia isso é um problema da humanidade, né? Então a gente tem que investir nesse aluno para que ele crie pensamento crítico e saiba pensar a partir daquilo que ele tem como conhecimento. Usar a IA a seu favor, usar a IA como um suporte, como não uma ferramenta, como um diagnóstico. Exatamente. Né? Com certeza. Bom, nosso PodFesp está chegando ao fim e eu queria, para finalizar, então, olhar para esses estudantes, né, que estão pensando ali em biomedicina. Qual o conselho que vocês dariam, olhando para a trajetória de vocês? É meio clichêzão, né? Assim, às vezes a gente não pode... Sabe por que o clichê funciona? Porque é clichê, entendeu? E é clichê por um motivo, né? Então, eu acho que, assim, aquilo que a Gi falou, né? Quando a gente tem estímulo para conhecer as coisas e se aprofundar naquilo, a gente desenvolve muito, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que, por mais... Não importa onde você faça a graduação, né? Eu acho que o importante é você investir naquilo, né? Estar presente naquilo que você está fazendo. Então, acho que o mais essencial é você aprender a aprender, sabe? Eu acho que isso no mestrado e no doutorado a gente desenvolve muito, né? Por obrigação, porque a gente tem que se virar nos 30 muitas vezes. Mas aquele aluno que vem com autonomia para absorver aquilo que o professor traz dentro de sala, mas também para buscar por conta própria aquilo que lhe agrada, eu acho que é aquele aluno que constrói um verdadeiro conhecimento, né? E eu acho que isso casa muito também com o nosso curso de biomedicina estética, né? Esse NanoWay que a gente está lançando, que o aluno pode ir lá e fazer no ritmo que ele quer e aprender o que ele quer, sabe? Então, eu acho que se você gosta de alguma coisa, assim, não deixa aquele sonho escapar, sabe? Acho que você tem que se debruçar e correr atrás disso. Eu acho que o meu conselho é mais na linha de que a graduação, ela é para abrir portas e não para fechar. Exatamente. E isso foi algo que eu cuspi pra cima e caiu bem na minha testa. Então, assim, eu cheguei na faculdade falando, nossa, estética, credo, olha eu aqui. Cheguei no estágio em docência, nossa, nunca vou dar aula, olha eu aqui. Então, assim, eu acho que é aproveitar ao máximo a graduação, aprender e correr atrás do conhecimento, mas não só. Viu uma oportunidade, agarra todas as oportunidades. Tudo que você puder, tudo que te estenderem a mão e fala assim, você quer, sei lá, soltar pipa comigo na esquina para aprender como funciona um docking molecular? Putz, vamos. Abram todas as portas, não fechem portas alguma. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente explorar, sabe? Graduação é tempo para explorar, sabe? Você... será que eu gosto? Será que eu não gosto? Porque quando a gente chega já com a cabeça que não gosta, o negócio não funciona, sabe? Porque daí você cria uma barreira. E daí você começa a criar preconceito, criar coisas que você não se deu a oportunidade de conhecer, sabe? Então eu diria que a graduação é um tempo pra você explorar e aproveitar mesmo, fazer estágio em diferentes áreas, conhecer diferentes áreas. Nossa, eu odeio isso. Mas dê uma chance, sabe? Só pra você conhecer. Porque acho que eu falo isso várias vezes na minha rotina, assim, que mais importante do que saber o que você gosta é o que você não gosta,
né? E assim, pra saber o que você não gosta, você tem que testar, né? E acho que a biomedicina traz muito isso porque ela tem muitas habilitações. Então, você pode se permitir testar até achar aquilo que te enche o coração, sabe? Sim. Excelente. E nessa linha do que a Lê falou também, não ter medo de desistir das coisas. Às vezes a gente tem que desistir de algumas coisas pra achar aquilo que a gente quer de fato fazer, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito legal. Muito bom, professoras. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, esse foi mais um PodFesp. Se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida que gostaria de perguntar para as professoras Letícia e Giovana, fique à vontade, pode comentar com a gente nos comentários, acho que elas vão ter o maior prazer em responder Com certeza. aqui no dia a dia. E se você tiver sugestão de outros temas, também conte com a gente vai adorar saber o que mais pode agradar vocês. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.